Eu é que sei. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 20. Tá saindo? Diminui aqui, irmão. Diminui ali, ó. Diminui a pressão dele. Isso, deixa eu ver, diminui, tá onde? Tá em qual? Bota no 24. Glórias a Deus. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo de número 4, versos 20. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Vê que o povo, que os pastores fazem com a igreja, irmão. Os pastores fazem turismo com a igreja, levam a igreja em Jerusalém, dizendo que é lá que é o lugar de adorar. Jesus já falava que não era lá. Você está lendo comigo? Está aqui, escrito aqui. Eles não lêem Bíblia, não. Tem que mandar esses homens ler Bíblia. Eles dizem que em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E essa hora já chegou. Essa hora chegou. Adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, aí ele falou, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, as pessoas, quando elas me ouvem, Senhor, elas pensam que é o Pedro Inácio que está falando, mas não é o Pedro Inácio que está falando, é o próprio Cristo falando através das suas palavras. Meu Deus, eu agora, como semeador, saiba semear pelo Brasil, pelo mundo, pelas nações, pelos estados, pelos bairros, pelas favelas, pelos morros, pelas mansões. Eu começo a lançar sementes. Espero que essas sementes venham cair na terra boa, que é o coração do teu povo, teus filhos, os eleitos, aqueles que foram predestinados para viver a vida eterna em Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro que estas sementes multiplique no coração de todos, e o povo de Deus que se reúne aqui, e as centenas que estão em casa, digam todos amém, 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 e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Nós já falamos bastante sobre o que é adorar em espírito, o que é adorar em verdade. Já falamos bastante que não existe um local geográfico, não é um lugar, sabe, no templo, olha aqui ou é ali, não é aqui nem é ali, é em nós. Adoração é nós somos os verdadeiros adoradores. Nós o adoramos em qualquer lugar que nós estamos adorando ao Senhor. E você pode dizer amém?
tipos de adoração. Eu pensava que adorar era só cantar, adorar era só louvar, adorar era só orar, adorar era só suplicar. Adorar implica-se em várias atitudes que eu tenho. Olha só o que Jesus falou lá em João 4:24. Ele disse que Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito. Então, a primeira adoração, a única e verdadeira adoração, tem que ser em espírito. Porque se for na carne, a Bíblia diz: se eu estiver na carne, eu não posso agradar a Deus. Então, como é quais são os tipos de adoração? Por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo de número 13, Hebreus 13, versos 15, diz assim, vamos no 12, irmão, me ajude aí. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então há um lugar que é o lugar onde nós vamos viver para sempre. Versículo 15: por meio de Jesus, então não é por meio de Santo Antônio, não é por meio de São Jorge, não é por meio dos orixás que eles vão celebrar aí nas escolas de samba. Irmão, se eu sou você, eu nem colocava em Bandeirante, em Rede Globo, porque vocês só vão ver isso, em Bandeirante e Rede Globo. Eu sei que em todos os canais estarão isso, celebrando a entidades. Estão fazendo aí, fizeram enredos quase na totalidade, celebrando forças ocultas. E a Bíblia diz que é por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. Então você vê, não é no lugar, não é no momento, não é numa hora, não é de 7h30 às 9 horas, ou 19h30 às 21 horas, ou de 9 da manhã às 11. Não é. Ofereçamos a Deus quando? Sempre. Sacrifício de louvor. Então, esse é um tipo de adoração. O meu sacrifício para louvar. Irmão, não é fácil chegar até aqui. Eu moro quase 10 quilômetros daqui. Daqui. Terça eu estou aqui, quinta eu estou aqui, domingo de manhã eu estou aqui, domingo à noite eu estou aqui, e primeiro sábado do mês eu estou aqui, e às vezes fora dos dias eu estou aqui. Então, é um sacrifício. Mas é um sacrifício que Paulo disse aos Romanos 12, 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Apresentar o corpo é um tipo de adoração. Quando você chega aqui, pegou o trem, pegou o ônibus, pegou o carro, pegou o Uber, veio de moto, veio de lambreta, veio de bicicleta, veio andando, só o fato de você estar tendo essa atitude, você já está adorando a Deus. E ninguém que chegou diante de Jesus para adorar Jesus saiu de lá de mão vazia. Diz que o cego chegou diante de Jesus
se prostrou. O que aconteceu com ele? Foi curado. A mulher que sofria de fluxo de sangue tocou, foi atrás de Jesus. Olha o sacrifício, foi atrás. Isto é adoração. Foi estancada a hemorragia. O centurião que foi pedir pelo seu menino lá, que estava doente, ele superou todas as críticas que iria receber por ele ser um centurião indo atrás de um judeu para pedir favor. Então para ele seria uma vergonha, e esse centurião foi lá e pediu. Aquilo ali foi o tipo de adoração que aquele centurião, sem conhecer Jesus direito, ele adorou. Jesus até falou: eu nunca vi, nem no meio de vocês, fé igual a este homem. Atitudes. Então, quando você leu aqui, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, quando é um sacrifício. Esse sacrifício não é o do Antigo Testamento, que era animal, que tinha que ser morto, carregava as pombas. Dependendo do pecado da pessoa, o bichinho era menor, sabe? Era uma pombinha, era um coelho, mas quando o pecado era brabo, tem que ser um bezerro daquele bem para matar, para dar lá o sumo sacerdote fazia o cerimonial, o sacrifício. Então diz que nós apresentamos agora o nosso corpo por sacrifício. Então agora já não é mais, você não leva uma pomba, você não leva um animal para ser imolado. Então o que nós levamos é o nosso corpo. Isso é um louvor a Deus. Você veio aqui, você será recompensado por Ele, por vir aqui adorar Ele. E quando você sair daqui, continuará adorando, mais recompensa você terá. Amém? É um milagre na nossa vida, irmão. Você trabalha, fica na rua o dia todo, anda para cá, anda para lá, vai para cá, anda para lá. Do jeito que você vai volta, você vai para sua casa, volta, você está vendo aí a televisão, todo dia alguém está levando um tiro de uma bala perdida, está sendo assaltado, está sendo um monte de desgraça acontecendo. Isto é o resultado da adoração que a gente oferece para Ele sempre. Ele falou: ofereçamos sempre, está lá em Hebreus 13:15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então quando eu estou diante de um problema, eu digo: Deus, Tu tens a solução. Você está adorando a Ele, irmão. Quando nós reconhecemos que Ele é o Todo-Poderoso, esse reconhecimento é um reconhecimento de adorador. Você adora Jesus. Só não adora Jesus quem murmura. Não casa, irmão. Oração e murmuração. Adoração e murmuração. Fala assim: estava orando, estou orando, mas daqui a pouco está murmurando. Que oração é essa que se faz, que daqui a pouco vira as costas, está reclamando, murmurando, se queixando? Deus não age. Deus não está em busca dessa gente. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que não têm tempo. Não é o momento, não depende do ambiente, não depende do que estamos vivendo, não depende, a adoração daqueles que são de Deus não depende dos acontecimentos. Nós adoramos porque já aconteceu em nossa vida, a salvação foi manifestada em nós, irmão. Então nós adoramos, o nome dele está acima de todo nome. Nós temos o único nome que combate o câncer. Nós temos o único nome que faz o demônio correr. Nós temos um nome poderoso que derruba muralhas, que fecha feridas, que cicatriza, que faz doenças sumir do corpo, que faz um homem frouxo se tornar um homem valente, um homem cheio de medos. Você está acompanhando? Você
Quem quiser saber sobre o medo, eu estou compartilhando no WhatsApp, no meu status, não estou mandando para ninguém, estou botando no meu status, quem quiser estar lá, e no Facebook. Os meus medos eram muitos. Deus não me deu espírito de medo, irmão. Deus não me deu um espírito de covardia para me adiar aquilo que Deus quer que eu viva. Deus quer que eu viva o melhor. Deus quer que eu desfrute do melhor. Qual é o melhor? O melhor é essa vida que você está vivendo. É essa, com contentamento, dando graças, passando pelos obstáculos, passando pelas lutas, subindo os degraus que são difíceis. Olha lá. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável. Olha, se agrada a Deus porque você está adorando a Ele, e Ele está se agradando dessa adoração. 2 homens subiram para adorar a Deus, 2 irmãos, Caim e Abel. Um deu o melhor da carne, o outro deu o melhor do espírito. Porque quando a gente adora, Deus está olhando lá dentro de nós, o que nós estamos querendo em troca disso que estamos fazendo. Se você faz porque Ele já fez, você terá grandes resultados. Mas se você faz porque você quer mais alguma coisa, você nunca terá mais nada na sua vida. Faça a adoração a Deus por aquilo que Ele já te fez. Ele te salvou, Ele te perdoou. O mundo sem Jesus vai para o inferno, irmão. Pode ser católico, pode ser espírita, pode ser descendente de africano, pode ser português, pode ser quem for. Pode ter dinheiro como nunca, se não tem Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sem Ele não há Deus. Ele é o caminho que nos levará de volta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você está no caminho, você está na verdade e você tem a vida. Glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso, igreja do Senhor. Amém? Não são tipo de adoração. Em Hebreus 12, 28, olha só, que lindo. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Servir a Deus é adorar a Deus. Eu estou servindo a Deus, eu estou aqui pregando, estou aqui tocando, estou ali na portaria, eu estou ali ajudando, eu estou servindo a Deus, estou dando testemunho. Eu não estou fazendo vergonha no nome de Jesus. Eu não quero sair por aí falando para as pessoas falarem: olha que crente é esse, gente. Não, eu quero dar testemunho, porque quando eu dou testemunho, o céu se alegra. Porque não é fácil você dar testemunho, não, irmão. Você está pensando que eu não tenho vontade de dar uns bicos na cara de alguns aí? Eu tenho vontade de dar uns murros aí. Gente me chama de coisa aí, irmão, que dá vontade de socar. Eu penso na recompensa que eu tenho todos os dias da minha vida. São mais de 40 anos que eu desfruto de uma proteção, anjos comigo. Você vê, todas as vezes que eu falo para vocês alguma coisa pelo Facebook, eu mando mensagem pelo WhatsApp, eu sempre mando anjos com vocês, porque se vocês têm eles com vocês, vocês estão totalmente guardados, seguros, protegidos, e nada vai faltar para vocês. A segurança está no reino a qual você vive e serve e adora. Você adora Jesus. Nós sirvamos a Deus. Servir a Deus é um modo de adorar. Olha lá, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então, quando você serve a Deus de modo agradável, agradável a quem? A Ele, com reverência. Então, quando eu tenho reverência, eu não posso, irmão,
Eu sou luz. Jesus falou assim, ó, enquanto eu estou no mundo, ele falou isso, eu sou luz. Mas quando eu não estiver mais no mundo, vocês são a luz do mundo. Então, eu tenho que ter reverência. Eu tenho que resplandecer Jesus. Eu não tenho que resplandecer o meu ódio, minha raiva, minha carne, que dá vontade de meter borracha mesmo. Eu tenho vontade de matar a gente. Pastor, que isso? Eu estou te dizendo a verdade. E ter vontade é uma coisa, matar é outra coisa. Entendeu? A gente tem um monte de gente que tem vontade e faz. Quando você tem vontade e não faz, você está adorando Deus. Você está dizendo, maior é o que está em mim do que aquele que está querendo que eu faça isso. Olha lá. Enquanto eu estou no mundo, eu sou luz do mundo. Agora quem está no mundo somos nós. Bota lá, irmão, para terminar. Hebreus 12. Terminar, irmão. Falta 3 minutos. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, ou seja, nós já recebemos esse reino. Diga, Cristo está em mim, Cristo está em nós. Diga, eu recebi esse reino. Já que esse reino está em mim, como é que faz? Retenhamos a graça. Retenhamos a graça. O que é a graça? É o amor. Retenha o amor no teu coração. Eu sei que o outro quer que você dê a ele o que ele te deu. Olho por olho, dente por dente. Nós não pagamos o mal com o mal, nem injúria com injúria. Nós devolvemos com a graça. Irmão, faça isso. Experimente. É fácil, pastor? Irmão, não é fácil. De vez em quando eu não consigo. De vez em quando eu tropeço. Mas a maioria das vezes eu consigo. Então ele diz, retenhamos a graça, pela qual, essa graça retida em nós sirvamos a Deus. Sem ela não vamos servir a Deus. Quem adora, adora de que maneira? No Espírito e em verdade. Então, vamos lá, vamos ali, lá que é o lugar. Domingo na casa do Pai e segunda na casa do Satanás. Terça na casa de quem? Quinta na casa de quem? Só domingo na casa do Pai? Todos os dias nós estamos na presença do Pai. E na presença do Pai tem que haver liberdade para o Espírito, tem que haver lealdade, tem que haver integridade, tem que haver honestidade. Deus assiste na congregação divina. Congregação não é só quando a igreja está reunida, irmão. É você com a tua família, é uma congregação divina. Ele assiste ali a honestidade. Olha, quando eles não estão no culto, olha o que eles conversam, que maravilha, que crentes de verdade, que cristãos abençoados são esses. Mas infelizmente, muitas das vezes que ele foca em cima, fora do lugar aqui, ele vê outra coisa. Aí, na hora da recompensa, a Bíblia diz que Deus não é injusto. Ele recompensa. Diga assim, ele recompensa. É Ele que recompensa. Irmãos, se você servir a Deus de modo agradável, com reverência, com santo temor, está lá. Reverência é um modo, é uma maneira de adorar. Santo temor é maneira de adorar. Então, vivamos isso para a glória de Deus. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor, assim disse a palavra do Senhor Jesus.